Hoje você vai aprender na prática a como realizar a inalação com a bombinha em crianças e em recém-nascidos. Esse vídeo aqui é indicado tanto para profissionais, estudantes de enfermagem, quanto para pais que também estão procurando essa informação na internet. Então já no início desse vídeo, peço para que você clique no botão gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo, compartilha esse vídeo aí com seus grupos, grupo da família, grupo do pessoal do hospital. Pega o seu café ou chá porque está começando mais uma aula prática do Enfermagem Total. Fala enfermagem, como é que vocês estão? Eu sou o professor Fábio e hoje eu estou te trazendo uma aula prática de como, por que, realizando passo a passo aqui, novamente com o meu ponto de vista, a inalação com a bombinha de Aerolin. Sabutamol é um broncodilatador que a gente utiliza muito aqui na pediatria e ele vem nesse formato aqui de bombinha que a gente conhece. E por que que na pediatria eu não pego isso daqui, enfio na boca da criança e administro? Por que eu utilizo esse negócio aqui? Esse é o espaçador, certo? Para que serve o espaçador? Eu conecto aqui a minha bombinha e veja que eu tenho um prolongamento muito interessante aqui da diluição com ar desse medicamento e a criança consegue respirar aqui de forma mais eficaz um maior período deste medicamento. Como que eu realizo a administração de medicamento com a bombinha? Na bombinha, o que eu tenho que fazer? Eu aperto, né? Sugo, não vou apertar porque tem medicamento aqui dentro, tá? Eu não tô precisando nesse momento. Então, aperto, inspiro e seguro a minha respiração por alguns segundos, idealmente 10 segundos. O recém-nascido bebê não vai conseguir fazer isso, então eu preciso desse espaçador para que esse medicamento se dilua com ar e a criança, pelas quantidades de incursões respiratórias, ou seja, a quantidade de inspirações e expirações que ele fizer, ele vai receber, vai sugar esse medicamento que está aqui nesse espaçador. E eu também recebo muita pergunta das pessoas por que a gente faz ou prefere fazer sabutamol na criança bombinha ao invés de fazer nebulização. Então coloca lá, vai sair aquela névoa e a pessoa fica lá durante 10, 15 minutos, como a gente faz, por exemplo, com o soro fisiológico, porque as partículas de sabutamol na bombinha são muito menores, são mais pequenininhas do que as de uma nebulização. Se eu utilizo aquela inalação tradicional que a gente conhece, que sai aquela névoa e tudo mais, as partículas são muito grossas, elas não chegam até o fundo lá do meu pulmão, tá? Pensa comigo aqui na anatomia. Vou até gravar com o meu ponto de vista aqui para vocês entenderem, né? Se a pessoa está respirando aqui, né? Inalou aqui, ela tem que chegar até as regiões internas do pulmão. Então, aqui no meu pulmão, a gente não consegue infelizmente visualizar, a gente tem os brônquios, os bronquíolos e lá na ponta dos bronquíolos os alvéolos pulmonares, né, que a gente não consegue, né, que seria basicamente algo próximo a isso. Lá no fundo a gente tem os alvéolos pulmonares. Esse medicamento tem que chegar até o alvéolo, tá? Numa nebulização a probabilidade de chegar até só os bronquíolos é alta. Ele não vai chegar, não vai conseguir encontrar ali as camadas mais profundas do nosso pulmão. Então é por isso que a gente opta por estar utilizando a bombinha de sabutamol ao invés de nebulização para que ela chegue nos lugares mais profundos ali, consiga realmente fazer essa vasodilatação, né, esse aumento do vaso nos brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Mas vamos para a prática, que é o que você veio aqui ver, como que a gente realiza isso na prática. Na prática, o que eu vou precisar? Vou precisar do espaçador, a máscara do tamanho adequado da minha criança, tá? Daqui a pouco a gente vê aqui como que é o tamanho adequado, a bombinha, certo? A gente checa sempre, claro, se a bombinha está cheia ou se tem ainda quantidade necessária. Nessa minha bombinha aqui, por exemplo, vocês podem ver, tem uma numeração aqui em cima, então eu consigo ver, ó, tem ainda 140 vezes que eu posso estar apertando essa bombinha. Porém, se eu não tenho essa tecnologia, se eu tenho uma bombinha que não tem esse marcador em cima, o que eu posso fazer? Eu pego a bombinha, pego um recipiente com água e jogo ela dentro. Se ela boiar, ela tá vazia. Se ela chegar até a metade, ficar meio estranho, chega até o fundo, mas chega até a metade, ela tá pela metade. E se ela encosta realmente, se ela desce igual uma Titanic afundando, é porque ela tá cheia. Tá? Então você pode estar realizando esse teste, não tem problema, ela não vai entrar aqui, a água tá
super seguro. E claro, se eu estou no setor intra-hospitalar, também preciso da prescrição médica me autorizando a realizar esse procedimento, lembrando que inalação, sabutamol são medicamentos e sua função médica está prescrevendo. Então, como que eu realizo o meu procedimento? Venho aqui, vou higienizar as minhas mãos, eu vou pegar aqui a minha bombinha. Se for o meu primeiro uso, a primeira vez que eu estou utilizando, ou se é uma bombinha que está guardada ali há mais de 5 dias, eu vou adicionar 2 jatos. Então eu vou pum, até sair realmente essa névoa. Eu fiz anteriormente, que ela estava guardada também há bem mais de 5 dias, e realmente não saiu nada no primeiro, no segundo já sai alguma coisa. Agito vigorosamente, isso daqui umas 5, 6 vezes. Para que eu tenho que agitar? Para misturar o medicamento. Esse medicamento, ele vem num formato, muitas vezes pó, muitas vezes formato líquido, e você tem que misturar ele com o ar que está aqui dentro. Tá? Isso tem que ser misturado, então por isso que a gente agita. Se você fizer sem agitar, não pode ser que está indo só ar, pode ser que está indo só metade do medicamento, tem que agitar para misturar o medicamento com o ar que está dentro dessa ampola, dessa bisnaguinha. Então agito, encaixo aqui no meu spacer, a criança idealmente deve estar sentada ou no colo de algum cuidador, tá? Então se você é enfermeiro aí, tá na prática, você pede por pai e para a mãe aqui segurar a criança, certo? Protegendo aqui os bracinhos, porque ela vai ter a tendência de ir tentar retirar, né, essa máscara. Então segurando aqui o bracinho dessa criança, você vai pedir por pai aqui segurar essa criança aqui no colo, sempre com a cabeceira elevada, tá? A criança nunca deitada, nunca em posição reta, sempre com a cabeça elevada. Vou adaptar aqui a minha máscara no rosto da criança, então vedando completamente aqui nariz e boca, tá? Então vejo que a minha máscara tá adequada, certo? Ela tá totalmente vedada aqui, eu posso começar aqui pelo queixinho e vou subindo até aqui em cima, então vedou completamente. Vou pressionar uma vez aqui o meu spray e espero essa criança agora inspirar e expirar normalmente dentro dessa câmera umas entre 5 a 10 vezes, idealmente entre 8 e 10 vezes, tá? Então 8 vezes a criança vai inspirar e expirar completamente. Idealmente você tem essa membrana, você tá vendo aqui, né? Essa membraninha aqui, essa coisa verde que tá bem aqui no início. Essa membrana, ela deve se movimentar, então você vai visualizar essa membrana se movimentando. Se você não está vendo essa membrana se movimentar, ou a criança está respirando muito fraco, então ela está realmente precisando de ajuda, ou não está vedado essa máscara. Então mexe aqui, vê direitinho aqui a vedação dela. Por isso, idealmente, é que alguém esteja segurando a criança e não você, né? Como eu que estou fazendo aqui, porque aí eu só não vou ter uma mão livre. Se eu tenho a opção de ter as 2 mãos livres, então eu vou, né? Suponhamos que a criança está em pé, eu vou conseguir segurar a minha máscara, com uma mão, vejo a vedação, e com a outra eu aplico o meu medicamento. Dependendo da prescrição médica, pode ser que o médico esteja te pedindo para repetir esse procedimento 2 vezes, por exemplo, que é o mais usual, né? 2, até mesmo 4 vezes, dependendo da idade dessa criança, o tamanho dela. Então, tenho que repetir? Então vou repetir todo esse processo. Então a criança terminou aqui, né, 10 vezes da minha inalação anterior, retiro a máscara, dou um tempinho para ela, agito novamente aqui o meu spray, encaixo novamente, vedo a máscara no rosto dessa criança e aplico mais uma vez. E essa criança vai repetir novamente 10 inspirações e expirações, né, ciclos respiratórios. É imprescindível que após a realização você analise, você principalmente enfermeiro, ou até mesmo pai e mãe em casa, você analise como está a respiração. Melhorou? Não melhorou? Piorou? Né? A tosse, por exemplo, pode acontecer, porque como você abre os pulmões, e se você tem secreção dentro desse pulmãozinho, a probabilidade ou a tendência é que o corpo tenta expelir essa secreção. Então ele começa a tossir para tentar expelir secreção, se conseguir, ótimo, tá? É o que a gente mais quer, que saia realmente essa secreção do pulmão. Outros efeitos colaterais que pode estar acontecendo aqui, principalmente com salbutamol, é a taquicardia, o aumento da frequência cardíaca dessa criança. Então o coraçãozinho vai acelerar normal por causa do medicamento, porém tende a já em alguns poucos minutos, 2, 3 minutos, já abaixa novamente essa frequência cardíaca. E é claro, um ponto muito importante é que se você está fazendo isso em casa, ou até mesmo você enfermeiro, oriente os pais, principalmente na questão de alta, a estar realizando a higienização dessa câmara, tá? Tanto máscara quanto o espaçador. Basicamente, lavar isso daqui com detergente neutro, água morna
e deixar secar, né, sem secar com pano, deixa secar em ar ambiente. Ponto. Você já vai ter aqui o seu spacer novinho para ser reutilizado em casa. Outro ponto importante, Fábio, eu tenho que fazer essa mesma inalação, mas não é com salbutamol, não é com aerolim, é com cortisona. Então tem mais um ponto principal aqui. Depois de eu realizar a inalação aqui com a cortisona nessa criança, inalei, ela fez das 10 vezes lá bonitinho, tirei. Na hora que eu tirar, eu vou ter que ter aqui do meu lado um pano úmido e vou limpar a boca dessa criança aqui, tá? Pois a cortisona ela fica impregnada na pele, podendo criar irritações de pele e tudo mais, né? Até mesmo alergias, dependendo da criança. Então, é importante você realizar essa higienização da região perioral após a inalação com algum tipo de cortisona, certo? Bom, era isso o que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou com alguma dúvida, escreve para mim nos comentários. Escreve também para mim nos comentários aqui ideias de vídeos que vocês gostariam de ver na prática, aqui com o meu olhar, o meu ponto de vista de procedimentos de enfermagem que eu vou trazer para vocês. Se você não fez isso lá no início do vídeo, clica no botão gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo. Compartilha esse vídeo com outras pessoas, o grupo da família, o pessoal do hospital, que eu tenho certeza que eles vão gostar. Eu te vejo na nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.